Imagine se fosse afirmado que as origens dos povos negros estão gravadas nas páginas mais antigas da Bíblia e que essa verdade fundamental permaneceu oculta por muitos séculos. Pode parecer inacreditável, mas a Bíblia, o livro mais lido e interpretado na história da humanidade, contém indicações surpreendentes sobre a proveniência dos povos negros. No entanto, estranhamente, esse tema raramente é abordado no discurso público. Hoje, será revelado um nome capaz de transformar radicalmente a percepção de uma pessoa sobre suas raízes: Cushi. Poucos estão familiarizados com essa figura bíblica, mas ele foi filho de Cam e neto de Noé. E, de acordo com as Sagradas Escrituras, ele é o ancestral de uma dinastia influente que deu origem a vários povos negros poderosos da antiguidade, povos que formaram culturas únicas, ergueram reinos e até criaram vastos impérios. Talvez muitos já tenham ouvido falar de Nimrod, o lendário caçador que fundou Babilônia. Pois bem, ele era descendente de Cush. E esta é apenas uma pequena parte das descobertas. Por trás de cada nome, de cada linhagem genealógica, de cada versículo aparentemente insignificante, esconde-se um mistério sagrado, um conhecimento guardado por séculos, que a tradição religiosa ocidental deliberadamente silenciou, preferindo omitir o papel significativo dos povos africanos na formação da civilização e da espiritualidade. As Sagradas Escrituras abundam em menções a Cush. Seu nome aparece dezenas de vezes. Ele surge nos livros de Gênesis, Isaías, Ezequiel e Sofonias. E cada vez que seu nome aparece no texto, ele é associado a povos que se destacam por sua força notável, espírito guerreiro, profunda espiritualidade e resiliência inabalável. Estamos falando de povos como os etíopes, sudaneses e núbios. Pessoas que não apenas enfrentaram desafios, mas também construíram potências poderosas, mantendo sua fé inalterada mesmo nas épocas mais sombrias. Então, por que Cushi foi entregue ao esquecimento? Porque praticamente ninguém em cátedras universitárias, igrejas, seminários ou escolas teológicas presta a devida honra a esse nome. Talvez haja algo tabu aqui? Estaremos diante de uma verdade capaz de abalar os alicerces de sistemas religiosos estabelecidos. Uma verdade que contradiz estruturas e concepções dogmáticas enraizadas. Hoje será apresentado o pai bíblico dos povos negros e o leitor poderá compreender por que essa revelação possui um potencial tão poderoso, é tão vital e por que tem sido tão insistentemente silenciada. No entanto, é crucial entender, não se trata apenas de investigações genealógicas. Esta é uma narrativa sobre identidade espiritual, sobre um profundo autoconhecimento bíblico e sobre a restauração da conexão com as próprias origens sagradas. É sobre o renascimento de uma herança cultural e espiritual que foi deliberadamente apagada das crônicas históricas. É sobre a oportunidade de olhar para a Bíblia sob uma nova ótica. Com olhos que veem além das doutrinas teológicas impostas, das imagens históricas distorcidas e das manipulações intencionais de fatos. A pergunta que cada um deve fazer a si mesmo é: por que a verdadeira essência de Cush foi ocultada? O que isso revela sobre o plano divino para os povos negros? E qual é o significado dessa revelação para os tempos modernos? As respostas para essas perguntas começam a se manifestar agora. Mas antes de mergulharmos profundamente nas Escrituras Sagradas e desvendarmos cada camada oculta dessa história milenar, é preciso entender uma coisa. Nada disso é uma teoria da conspiração infundada. Tudo isso está incontestavelmente presente no texto bíblico. Apenas é preciso saber onde procurar as respostas. Portanto, convidamos a todos a se prepararem. Recomenda-se ter uma Bíblia, um caderno para anotações e abrir o coração para novos conhecimentos, pois o que será revelado a seguir pode mudar radicalmente a percepção de uma pessoa sobre si mesma e sobre sua compreensão da Palavra de Deus. Antes de prosseguirmos para revelações mais profundas sobre quem foi Cush e porque ele é uma figura central na história espiritual dos povos negros, seria valioso saber a opinião do leitor. Já surgiu alguma vez a questão de Cush como ancestral dos povos africanos? Alguém já refletiu sobre por que tantas figuras negras foram intencionalmente excluídas ou esquecidas nas narrativas bíblicas? Que pensamentos e sentimentos o material apresentado evoca? A participação ativa neste diálogo é de suma importância.
Chegou a hora de aprofundar-nos na fascinante narrativa e compreender como os descendentes de Cam, em particular através de Cuxi, conseguiram se espalhar pelo mundo, deixando para trás um legado colossal, apesar dos séculos em que sua presença permaneceu praticamente invisível. Fiquem atentos, pois é agora que o véu começa a se levantar e a verdade ganha contornos. Para compreender plenamente a pessoa de Cuxi, é necessário retroceder alguns passos aos tempos que se seguiram ao grande dilúvio. Esse período na história bíblica é marcado não apenas pela destruição universal, mas também pelo surgimento de novos começos. Depois que as águas turbulentas retrocederam, o Todo-Poderoso decidiu recriar o mundo através de uma única família, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. É a partir desse momento que começamos a compreender as origens não apenas de Cuxi, mas de nações inteiras que posteriormente determinaram o curso do desenvolvimento de toda a humanidade. As Sagradas Escrituras, no capítulo 10 do livro de Gênesis, que muitos estudiosos chamam de Tabela das Nações, apresentam a árvore genealógica direta de Noé e seus descendentes. Este capítulo é de fundamental importância para quem busca uma compreensão profunda da origem das nações, grupos étnicos e da distribuição geográfica da humanidade após o dilúvio catastrófico. É aqui que se encontra o primeiro registro confiável das famílias humanas após o juízo divino. E entre esses clãs destaca-se a família de Cam, o segundo filho de Noé, de quem Cuxi descendeu, apresentado na Bíblia como o ancestral de vários povos africanos. Cam, segundo o texto antigo, foi pai de 4 filhos, Cush ou Cush, Mizraim, Fut e Canaã. É impossível não sentir o poder contido nesta linhagem. Esses nomes aparecem repetidamente nas páginas da Bíblia, frequentemente associados a reinos poderosos, civilizações prósperas e até mesmo a confrontos espirituais em grande escala. Cada um desses nomes representa algo mais do que um simples indivíduo. Eles representam gerações inteiras, culturas antigas e legados que mantêm sua influência até hoje, atravessando os séculos. No entanto, concentremos nossa atenção em Cam. O nome Cam, em hebraico, está intimamente ligado aos conceitos de quente, queimado, preto. Não é por acaso que seus descendentes estão diretamente associados a regiões que, na modernidade, conhecemos como o norte da África, a parte sul da Península Arábica e certas áreas da Ásia Menor. Essa circunstância tem um significado colossal, pois a própria geografia bíblica aponta inequivocamente para a origem africana da linhagem de Cam, e Cuxi, sendo seu primogênito, torna-se automaticamente o principal ancestral de todos os povos negros que são posteriormente mencionados nas Escrituras. Se nos voltarmos para um mapa bíblico antigo, reconstruído com base nas descrições do capítulo 10 de Gênesis, torna-se evidente que os descendentes de Sem se estabeleceram no Oriente Médio, entre a Mesopotâmia e a Arábia. Os descendentes de Jafé ocuparam vastos territórios da Europa e parte da Ásia Menor, enquanto os descendentes de Cam, e em especial Cuxi, se espalharam por áreas como Etiópia, Sudão, Egito, Líbia e regiões adjacentes. Essa distribuição geográfica não é aleatória. Ela reflete precisamente o plano divino e a surpreendente diversidade étnica que existiu desde os estágios mais remotos da história humana. E o que é o mais curioso nesta narrativa? A Bíblia não trata esses povos, descendentes de Cam, como inferiores ou secundários. Pelo contrário, Cuxi, por exemplo, é mencionado com notável respeito e importância em várias passagens dos livros de Isaías, Ezequiel e Sofonias. E em todas essas menções encontramos referências a um povo forte, corajoso, com uma cultura sólida e desempenhando um papel significativo na história espiritual do povo de Deus. Isso destrói completamente a visão eurocêntrica distorcida que, por séculos, tentou denegrir os povos negros, inclusive nas interpretações bíblicas. Como se, intencionalmente, uma parte significativa da história tivesse sido deixada de lado e agora estamos aqui para trazê-la à luz. No contexto da narrativa bíblica, referente a Noé e seus filhos, é extremamente importante reconhecer que o Todo-Poderoso concedeu sua bênção a cada um deles. Embora as Sagradas Escrituras realmente mencionem a maldição que atingiu Canaã, filho de Cam, deve-se enfatizar que essa maldição de forma alguma se estendeu ao próprio Cam
e muito menos a Cusha. Esse fato merece menção especial, pois por um longo período histórico essa passagem foi indevidamente utilizada para justificar o racismo religioso, reforçando a falsa alegação de que a maldição de Cam supostamente explica e sanciona a escravização dos povos africanos. Tal interpretação é profundamente deturpada, desumana e absolutamente descontextualizada da verdadeira mensagem bíblica. Cam não foi amaldiçoado e Cush também permaneceu sob a proteção de Deus. Além disso, os descendentes de Cush não apenas conseguiram resistir diante dos desafios, mas floresceram, criando civilizações poderosas, governando vastas terras, erguendo reinos e exercendo influência significativa no curso da história mundial. É precisamente por essa razão que surge a necessidade urgente de revisitar a figura de Cush e reavaliar seu verdadeiro significado, pois ele representa um elo fundamental, hoje esquecido, entre as profundas raízes africanas e a grandiosa revelação bíblica. Quando a humanidade compreende a autêntica essência de Cush, ela começa a perceber que os povos negros, de forma alguma, residem na periferia da história sagrada. Pelo contrário, eles ocupam seu próprio coração. Sua presença foi sentida desde o início da existência, começando com o livro de Gênesis. O que mais confere a esta narrativa uma ressonância tão poderosa? É, sem dúvida, a maneira como as Sagradas Escrituras tratam os nomes. É notável que a palavra hebraica Cush pode ser interpretada não apenas como um nome geográfico, mas também como negro ou etíope. E isso indica inegavelmente que toda vez que o leitor se depara com a palavra Cush no texto bíblico, deve-se percebê-la como uma indicação direta de origem negra. Isso, de forma alguma, é alguma especulação moderna ou inovação. Esse significado está originalmente incorporado no próprio texto das Escrituras. Ele sempre esteve lá, mas infelizmente, por diversas razões, não foi devidamente ensinado ou amplamente divulgado. Surge uma pergunta razoável. Como uma verdade tão profunda, tão significativa, tão biblicamente fundamentada, pôde ser ignorada por tanto tempo? A resposta a essa pergunta é ao mesmo tempo simples e extremamente preocupante. A razão reside no fato de que o reconhecimento de Cush como progenitor dos povos negros acarreta nada menos que a restituição da identidade, a atribuição de valor perdido e o renascimento do verdadeiro propósito de uma vasta porção da humanidade, cuja história e contribuição foram sistematicamente silenciadas ao longo de muitos séculos. E essa perspectiva, infelizmente, sempre causou inquietação nos círculos religiosos e políticos influentes, que por muito tempo exerceram controle sobre a interpretação e a disseminação da narrativa bíblica. No entanto, o fato de o ouvinte ou leitor se voltar para essas informações, buscando compreender essa verdade, já por si só testemunha um despertar interior. Isso indica um profundo desejo de se reconectar com suas raízes, com a palavra original e com a história autêntica e não distorcida da humanidade. Nos próximos momentos da narrativa, aprofundaremos os detalhes dessa história cativante. Será examinado como Cush se tornou o ancestral de Nimrod, o lendário fundador da Babilônia, e que lições podem ser extraídas disso sobre a natureza do poder, os princípios de liderança e a formação da identidade espiritual. Afinal, se Cush foi realmente o pai de gigantes, como a Bíblia demonstra convincentemente, então se torna extremamente importante compreender a essência dessa linhagem poderosa que dele se origina. Talvez muitos se perguntem, já tinham ouvido falar de Cush alguma vez? E sabiam que, de acordo com os textos bíblicos, ele é reconhecido como o ancestral dos povos negros. Agora que o leitor compreende o significado fundamental da genealogia de Noé e como seus 3 filhos deram origem aos principais povos que habitam a Terra, é hora de olhar mais atentamente para a figura que é, com razão, considerada um dos patriarcas mais enigmáticos e ao mesmo tempo mais poderosos mencionados na Bíblia, Cush. No 10º capítulo do livro de Gênesis, no versículo 6, o nome de Cush ocupa um lugar de destaque entre os primeiros descendentes de Cam. A frase apresentada se distingue por sua clareza e concisão extremas. Os filhos de Cam, Cush, Mizraim, Fut e Canaã. Isso soa simples e direto.
No entanto, por trás dessa simplicidade externa, esconde-se um colossal legado espiritual, histórico e étnico, que, ao longo de muitos séculos, foi sistematicamente entregue ao esquecimento e à ignorância. É precisamente com o objetivo de corrigir essa injustiça histórica, de resgatar essa memória preciosa, de restaurar a verdade autêntica e de despertar em cada pessoa uma nova e profunda percepção de suas origens e de sua missão, que esta narrativa é conduzida. Quando se fala em Cush, ou Cush, como é por vezes chamado em traduções bíblicas, não nos deparamos apenas com um nome, mas com um símbolo poderoso que representa uma etnia inteira e sua identidade singular. Essa denominação transcende a designação de uma pessoa específica, tornando-se o berço para inúmeras civilizações que floresceram nas vastas extensões do continente africano. Essas civilizações deixaram uma marca indelével na história da humanidade, destacando-se pela sabedoria, poder, profunda espiritualidade e resiliência inabalável. Os etíopes, por exemplo, são diretamente reconhecidos nas Sagradas Escrituras como descendentes de Cuxa, e essa circunstância altera radicalmente a percepção usual. Daqui se infere que a Etiópia, um dos países mais antigos do mundo, um dos poucos a escapar da escravidão colonial e possuidora de raízes profundíssimas na fé, incluindo o cristianismo primitivo, carrega em sua linhagem espiritual e sanguínea a herança de um homem que viveu em tempos imemoriais, logo após o dilúvio universal. No entanto, não é apenas a Etiópia que está ligada a este antigo patriarca. Os povos do Sudão, da Núbia, bem como os habitantes da vasta e antiga região de Cuxa, que se estendia por grande parte da África Oriental e do Corno da África, também traçam sua origem a Cuxa. Ao estudar cuidadosamente essa genealogia, torna-se evidente que o nome Cuxi atua como uma raiz comum para povos que, apesar das consideráveis distâncias geográficas, exibem traços culturais, espirituais e até linguísticos compartilhados. Ele é verdadeiramente um patriarca, o genuíno ancestral dos povos negros, e a Bíblia confirma inequivocamente esse fato. Isso não é uma teoria ociosa nem uma interpretação moderna. É uma afirmação literal, registrada no livro de Gênesis, que sempre esteve presente nos textos sagrados, mas infelizmente nem sempre recebeu a devida divulgação. O problema reside no fato de que, por um longo tempo, as interpretações bíblicas, frequentemente realizadas através de uma perspectiva eurocêntrica, preferiram ignorar completamente ou minimizar a importância dessa verdade. Muitos antigos comentaristas das Sagradas Escrituras ou negligenciaram a importância de Cuxa, ou, o que é ainda mais lamentável, procuraram dar uma conotação negativa à sua linhagem, associando-o indevidamente a maldições, rebeliões e decadência. Isso representa um grave erro teológico. Cush nunca foi amaldiçoado. Ele foi o primogênito de Cam, o que por si só era um sinal de honra, e seus descendentes geraram povos fortes e altamente organizados que possuíam vasto conhecimento em astronomia, práticas espirituais, agricultura e na esfera social. Imagine só, enquanto muitos povos ainda tentavam se estabelecer na Terra, os descendentes de Cush já estavam ativamente engajados na construção de cidades, gerenciavam eficazmente os recursos naturais, desenvolviam arquitetura complexa e, o que é especialmente importante, cultivavam uma fé profunda e significativa no invisível, no transcendente. Eles sentiam uma conexão inseparável com os céus, as estrelas e os ritmos cíclicos da natureza. Essa era uma sabedoria ancestral, transmitida de geração em geração, e suas origens, sem dúvida, residem na pessoa conhecida como Cuxa. Além disso, existem textos bíblicos que demonstram claramente o valor espiritual do povo de Cuxa. Por exemplo, no livro do profeta Sofonias 3:10, há uma poderosa promessa que diz: "Dos lados dos rios da Etiópia, meus adoradores, a filha dos meus dispersos, me trarão ofertas." Aqui vemos claramente que o Todo-Poderoso reconhece os descendentes de Cush como seus adoradores. Isso refuta completamente qualquer narrativa de inferioridade espiritual atribuída aos povos negros. Eles são mencionados como aqueles que trarão sacrifícios ao Senhor como uma parte integrante do plano divino de redenção. É neste momento que a narrativa começa a adquirir um novo sentido, pois quando uma pessoa compreende quem foi Cuxa,
Ela começa a entender quem ela mesma é. Quando a palavra de Deus revela que Cuxa é o pai de povos poderosos, surge a percepção de que algo muito maior está oculto dentro de si. É uma identidade que permaneceu escondida por séculos, uma força que foi silenciada, mas nunca destruída. Cuxa atua como a chave para a restauração dessa identidade espiritual. Ele representa o início de uma linhagem que, apesar de todas as provações que enfrentou, permanece viva, pulsando nas veias de milhões de pessoas ao redor do mundo que ainda não compreendem plenamente quem realmente são. E não apenas os textos sagrados da Bíblia reconhecem Cush como o patriarca desses povos antigos. Muitas crônicas antigas mencionam a terra de Cush, descrevendo-a como um território próspero, ricamente dotado de riquezas naturais e possuidor de enorme significado estratégico para impérios vindouros. A influência de Cush e seus descendentes estende-se muito além das páginas bíblicas, permeando a própria trama da história humana. Mas o mais surpreendente é que, apesar de toda essa importância inegável, ainda existem pessoas que nunca ouviram falar dele antes. Elas nunca leram atentamente o 10º capítulo do livro de Gênesis. Elas nunca fizeram uma conexão profunda entre espiritualidade, origem e sua própria identidade. É por essa razão que este conteúdo precisa ser amplamente divulgado. É por isso que essa verdade é compartilhada aqui e agora, para que todos possam perceber. Sua história começa muito antes da era da escravidão, muito antes do domínio colonial, muito antes da dor sofrida. Ela tem suas raízes em Cush, um nome que carrega o DNA de reis e profetas, de guerreiros valentes e adoradores sinceros, de grandes visionários. É um nome que aguarda ser redescoberto, redimido e solenemente glorificado nas páginas da Bíblia. Talvez alguns tenham crescido ouvindo que pessoas negras supostamente não ocupavam um lugar central nas Escrituras Sagradas. Talvez tenham ensinado a alguém que a Bíblia é uma narrativa contada por e para europeus brancos, completamente dissociada da realidade africana. No entanto, essa afirmação é uma mentira. A verdade é que, desde o princípio, o Criador incluiu todos os povos em seu plano divino, e Cush serve como prova viva e irrefutável disso. Ele foi um homem que fundou impérios, um homem cujo nome foi dado a vastos territórios. Um homem que está nas origens da sua fé, mesmo que ninguém nunca tenha lhe contado isso. Se todas essas revelações abrem a mente e tocam o coração, surge uma pergunta natural. Você já ouviu falar de Cush nesse contexto? Você sabia que ele, segundo a Bíblia, foi o ancestral dos povos etíope e sudanês? Se essa informação ressoa, saiba que ela é uma parte intrínseca da sua história e você está assim aceitando sua identidade espiritual. Sua voz é parte dessa grande criação. O que será revelado a seguir demonstrará o papel de Cush na formação do primeiro império pós-diluviano. E isso revelará muito sobre verdadeira liderança, espiritualidade profunda e um legado imortal. Continue conosco. A esta altura, Cush já começa a ser visto sob uma luz completamente diferente, não apenas como um nome perdido na genealogia bíblica, mas como o verdadeiro patriarca dos povos negros e o berço de uma identidade espiritual que foi apagada da memória por séculos. Então é hora de avançar. Pois de Cush veio aquele que mudou completamente a paisagem espiritual e geopolítica da Terra nos primeiros capítulos após o grande dilúvio. E o nome desse homem é Nimrod. Sim, Nimrod, dependendo da tradução bíblica específica, surge como um dos personagens mais misteriosos e poderosos de toda a Bíblia. E o mais impressionante, ele é filho direto de Cush. Em outras palavras, o sangue que corre nas veias de Nimrod é o mesmo sangue que carregava toda a descendência de Cam e a bênção de multiplicação concedida por Deus a Noé. Mas mais do que isso, Nimrod representa não apenas uma figura, mas um símbolo inteiro, um marco crucial, um ponto de virada na história humana. A Bíblia testifica que ele foi o primeiro poderoso na Terra. E essa frase, aparentemente simples, encerra um mundo de significados que a maioria das pessoas nunca se deu ao trabalho de explorar. A questão do que exatamente significa o título de primeiro homem poderoso na Terra merece, sem dúvida, uma atenção cuidadosa.
Por que as Escrituras Sagradas escolheram precisamente essas formulações e, notavelmente, por que um título tão significativo foi concedido a um descendente direto de Cush? A solução desses enigmas é encontrada nas sagradas linhas do livro de Gênesis 10, onde está claramente estabelecido. Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Sinar. Essas palavras não apenas constatam um fato, elas pintam o retrato de uma personalidade notável, cujo poder e influência começaram a se manifestar no alvorecer da civilização humana. Nesses testemunhos bíblicos reside um profundo significado. Nimrod se apresentou ao mundo como um pioneiro, o primeiro homem a conseguir lançar as bases de reinos. Antes de sua aparição, a humanidade conhecia apenas formas mais simples de organização social, tribos dispersas, comunidades familiares, clãs ligados por laços de sangue. No entanto, foi Nimrod quem se tornou o arquiteto de um modelo completamente novo: impérios centralizados, possuindo um sistema governamental complexo, um exército regular e uma estrutura política claramente definida. É notável que este grande construtor de estados fosse um homem negro, de origem africana, um descendente direto de Cush. Essa circunstância por si só é capaz de derrubar muitas concepções teológicas e históricas estabelecidas, forçando uma revisão de conceitos habituais. Ao longo dos séculos, houve tentativas persistentes de apresentar os povos negros como atrasados, incapazes de organização, desprovidos de poder e sem um papel de liderança na história da humanidade. No entanto, a própria Bíblia refuta categoricamente esses falsos estereótipos, afirmando que foi um homem negro, filho de Cush e neto de Cam, quem primeiro fundou um reino na terra. E não foi uma formação modesta, seu reino era significativo e ambicioso. Babel, Babilônia, uma de suas primeiras cidades, deu início a um projeto grandioso. Ali começou uma das maiores tentativas humanas de unificação mundial, a construção de um sistema político e religioso destinado a se espalhar por toda a Terra e deixar uma marca indelével até os dias atuais. No entanto, não devemos nos iludir. O fato de Nimrod ter alcançado tal poder de forma alguma indica sua conformidade com os desígnios divinos. A grandeza de seu domínio não se enraizava na obediência a forças superiores, mas exclusivamente na autonomia e na vontade humanas. Nimrod se apresenta a nós como uma personalidade multifacetada. Por um lado, ele era a personificação da força, da intrepidez e do gênio estratégico na administração. Por outro lado, ele possuía insubordinação, ambições ilimitadas e um desejo de centralização do poder. Foram essas características de caráter que levaram muitos pesquisadores a associar seu nome ao surgimento dos mesmos sistemas babilônicos que posteriormente foram percebidos como a personificação da rebelião contra o Todo-Poderoso. No entanto, neste contexto, o importante não é tanto fazer um julgamento moral das ações de Nimrod, mas sim focar em sua colossal força de influência, sua incomparável capacidade de liderança, sua habilidade de unir povos dispersos, erguer cidades, construir impérios em larga escala. O que é especialmente significativo no legado que ele recebeu de seu pai, Cush. Quando o texto sagrado afirma que Nimrod começou a manifestar sua força na terra, isso não é apenas um fato histórico, mas sim uma mensagem profunda. A semente semeada por Cush não apenas brotou, ela cresceu na figura de um líder poderoso. Isso significa que os descendentes de Cam não se limitaram a dar origem a novos povos. De seu meio surgiram líderes notáveis, visionários e verdadeiros civilizadores. Uma descoberta como essa transforma radicalmente nossa percepção dos ancestrais africanos no contexto da história bíblica. Pois se Nimrod realmente foi o primeiro a erguer um império, então somos obrigados a reconhecer. As origens da civilização, no sentido como a Bíblia a descreve, remontam aos descendentes de Cush. Essa circunstância fundamental não pode mais ser ignorada ou deixada de lado. A cidade de Babel, Babilônia, erguida por Nimrod, representava muito mais do que apenas um conjunto de construções.
Ela era um poderoso símbolo das ambições humanas, a personificação da força coletiva e um testemunho de uma inteligência estratégica notável. A famosa torre que seus habitantes planejaram construir, buscando alcançar os céus, demonstra claramente o nível surpreendente de organização e as habilidades de engenharia avançadas que esses povos já possuíam. E toda essa grandiosa atividade tem sua origem na linha genealógica que vem de Cam e passa por Cusha. É impossível considerar as conquistas de Nimrod separadamente da pessoa de seu pai, pois todo filho, de uma forma ou de outra, carrega consigo o que absorveu no lar parental. Se Nimrod se mostrou um líder tão perspicaz, dominante e estrategicamente pensador, isso inevitavelmente nos leva a uma questão profunda. Quem era Cusha na realidade? O que representava esse homem que deu ao mundo o primeiro construtor de impérios na Terra? Como vemos, todos esses fios históricos estão intimamente entrelaçados, formando uma tapeçaria única e inseparável. E está tudo conectado. Cusha representava não apenas o progenitor de uma raça inteira. Ele era o epicentro de um legado poderoso, uma fonte de influência e um catalisador de profundas transformações. E mesmo que a figura de Nimrod, buscando a exaltação através de seus próprios méritos e da construção da torre, tenha-se desviado da vontade divina predeterminada, essa circunstância em nada diminui o fato de que foi nessa linhagem que as bases da organização civilizacional se originaram. Foi ali que se manifestaram uma força colossal, um potencial inexplorado e uma capacidade natural para a liderança. E como tudo o que Deus cria, essa linhagem foi originalmente concebida para dominar, para se multiplicar frutiferamente e para exercer domínio, embora, subsequentemente, o princípio pecaminoso tenha distorcido parte desse elevado propósito. Portanto, quando o olhar se volta para Cusha, não se deve ver apenas um nome, mas uma raiz profunda, uma fonte original, um alicerce inabalável. E quando se fala de Nimrod, ele surge como o fruto, como a prova visível do que essa raiz poderosa era capaz de gerar. As Escrituras Sagradas, ainda que por meio de sutis insinuações, nos revelam que os primeiros arquitetos da civilização, os primeiros líderes mundiais proeminentes e os primeiros nomes marcantes nos anais da história vieram precisamente da descendência de Cam, Aroshuri, em particular, da semente de Cusha. Uma revelação como essa exige urgentemente sua ampla disseminação, sua profunda compreensão e sua celebração solene. Pois ela devolve o precioso que outrora foi roubado. É o direito de encontrar seu próprio reflexo nas páginas sagradas. É o direito de se reconhecer no próprio processo de construção da história humana. É o direito de perceber que não foram deixados de lado à margem dos grandes eventos. Pelo contrário, eles foram um dos pilares angulares e, apesar de todas as vicissitudes que se desenrolaram nos séculos seguintes, essa identidade fundamental ainda vive dentro, aguardando apenas seu despertar. O panorama dos acontecimentos ganha ainda mais clareza quando o olhar do pesquisador se estende para além dos nomes individuais mencionados nas genealogias bíblicas e começa a focar no desenvolvimento histórico de povos inteiros, cuja origem remonta a essas figuras-chave. Se Cush se tornou o ancestral de Nimrod, aquele que lançou as bases dos primeiros reinos pós-diluvianos, seria perfeitamente lógico supor que seus outros descendentes também deveriam ter gerado civilizações igualmente poderosas e significativas. É exatamente essa a situação que se descobre ao examinar cuidadosamente as antigas crônicas e decifrar as insinuações cuidadosamente preservadas nas páginas das Escrituras Sagradas. Da linhagem de Cusha provém impressionantes formações civilizacionais, espalhadas por aquelas regiões do continente africano que a Bíblia identifica com surpreendente clareza e precisão: Núbia, Etiópia, Egito. Cada uma dessas civilizações carrega em suas raízes profundas o mesmo DNA espiritual e histórico, e todas elas, sem exceção, são herdeiras diretas da poderosa linhagem de Cusha. O olhar se volta para a Núbia. Embora este nome talvez não seja tão frequentemente ouvido em sermões ou em estudos bíblicos tradicionais, a Núbia, no entanto, representou uma das civilizações mais influentes e surpreendentemente duradouras do mundo antigo.
Localizada ao sul do Egito, nas terras do atual Sudão do Norte, a Núbia era o lar de povos de pele escura, com uma identidade africana marcadamente expressa, e que conseguiram desenvolver uma escrita única, uma arquitetura original, um comércio próspero e uma espiritualidade profunda. Numerosos estudiosos concordam que os núbios não foram apenas contemporâneos dos egípcios, mas por vezes até exerceram domínio sobre o Egito. E sabem de onde eles vêm? Da terra de Cush. De fato, a Bíblia menciona repetidamente a terra de Cush, que historicamente corresponde precisamente a esta região da Núbia. Quando, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 18, versículo 1, aparece a frase: "Ai da terra que faz sombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia", no texto hebraico original, em vez de Etiópia, é invariavelmente usado o termo Cusha. Isso demonstra irrefutavelmente que o território, hoje conhecido como Etiópia ou Sudão, era naqueles tempos chamado de Terra de Cusha. A Terra de Cusha. É preciso refletir cuidadosamente. Se as Escrituras Sagradas chamam essas vastas terras de Terra de Cush, isso atesta que ele não apenas deu vida a povos, mas também imortalizou seu nome em denominações geográficas. Seu legado não se limitou à sucessão biológica. Ele se enraizou firmemente na geografia, na cultura e na espiritualidade. Seu nome, como um selo invisível, está gravado em mapas antigos, o que por si só é um testemunho poderoso. Essa circunstância sublinha a excepcional importância e influência da presença de Cush, tão determinante que sua personalidade foi enaltecida no próprio nome das terras onde seus descendentes habitavam. E esse detalhe, aparentemente insignificante, muda radicalmente nossa percepção. Pois não estamos falando apenas de um ramo genealógico, mas de um legado profundo que moldou continentes inteiros, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Seguindo a mesma lógica, nosso caminho nos leva à Etiópia. Esta nação antiga, cuja história milenar se preservou até os dias atuais em sua pureza original, também tem suas raízes diretamente de Cush. A Etiópia é mencionada na Bíblia dezenas de vezes, sempre com profundo respeito, sempre com um destaque especial. E o mais surpreendente é que, em todos esses casos, é usado o termo hebraico Cusha. De fato, Etiópia é uma transliteração moderna. No texto original é invariavelmente a terra de Cush. Isso indica inequivocamente que os etíopes são descendentes diretos de Cush. Quando o Senhor, nas profecias, fala do povo de Cush, ele está falando precisamente da Etiópia. Quando os profetas descrevem nações distantes que trarão louvor ao Altíssimo, eles falam da terra de Cush. Percebem como isso destrói muitas narrativas enraizadas, ensinadas ao longo dos séculos. Enquanto tentavam nos convencer de que a África é um continente distante da presença divina, a palavra sagrada revela um quadro completamente diferente. Ela mostra que os descendentes de Cush, ou seja, os povos da Etiópia, Núbia e Sudão, eram uma parte ativa e intrínseca do plano de Deus para toda a humanidade. No livro do profeta Sofonias 3:10, Deus declara: "De além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas." Amém. Isso não é apenas uma bela metáfora, é uma revelação profética. É o reconhecimento do papel espiritual único do povo de Cush. Eles não eram estranhos, eles eram parte, no próprio coração do desígnio divino. E eis que chegamos ao Egito, talvez a civilização mais frequentemente mencionada na Bíblia depois de Israel. Embora o Egito frequentemente aparecesse como um império opressor, especialmente durante o período do Êxodo, é impossível negar sua colossal importância histórica e sua ligação direta com a linhagem de Cam. O próprio texto do livro de Gênesis 10 mostra claramente que Mizraim, irmão de Cush, foi o ancestral dos egípcios. Consequentemente, é perfeitamente lógico concluir que Cush e Mizraim, sendo filhos de Cam, pertencem a uma única linha genealógica africana. Isso significa que a grandeza do Antigo Egito, com suas majestosas pirâmides, ciência avançada, profundo conhecimento em astronomia e a espiritualidade complexa, também é uma parte intrínseca do legado desse ramo frequentemente esquecido. No entanto, existe um detalhe ainda mais convincente.
Alguns estudiosos levantam a hipótese de que, em certos períodos históricos, os descendentes de Cusha ocuparam posições de governo no Egito. Isso não é apenas um campo de pesquisa arqueológica. Existem testemunhos bíblicos que confirmam alianças e interações ativas entre os povos de Cusha e do Egito. Por exemplo, em 2 Reis 19:9 é mencionado Tiraka, rei da Etiópia, que marchou com seu exército contra os assírios. E, novamente, a palavra original para a Etiópia é Cusha. Em outras palavras, o rei que atua como defensor de Israel é um descendente de Cusha, e ele lidera uma nação que possui considerável poder militar, influência política e presença estratégica. Isso demonstra irrefutavelmente que o povo de Cusha não apenas permaneceu em suas terras. Eles agiam ativamente, governavam e estabeleciam laços sólidos com outros povos, desempenhando um papel significativo no cenário mundial. Surge uma questão razoável. Por que uma parte tão significativa da história foi apagada da memória coletiva? Por que tão poucos professores e instrutores nos transmitem a verdade de que as civilizações africanas, tão frequentemente mencionadas nas páginas da Bíblia, são, na verdade, herdeiras diretas da linhagem de Cusha? A resposta, embora dura, precisa ser dita, pois reconhecer esse fato equivale a reconhecer as profundas raízes dos povos negros na narrativa sagrada. Significa a compreensão de que os representantes desses povos não são personagens secundários, mas atuam como protagonistas. Eles não estão na periferia, mas ocupam uma posição central. Sua existência não é uma consequência de uma maldição, mas a personificação de uma promessa, e isso muda radicalmente a percepção. Uma descoberta como essa transforma a sua autoimagem, o posicionamento espiritual e a relação com a palavra de Deus. O nome de Cusha, como um eco antigo, ressoa através dos séculos, servindo como um símbolo de pertencimento. Ele não é apenas um ancestral distante, ele é o ponto de partida, o início de um caminho que se estendeu por todo o continente africano, dando vida a reinos poderosos, sabedoria profunda, culturas únicas e uma fé inabalável. A África bíblica, ao contrário das concepções errôneas comuns, não era um lar de escuridão espiritual. Pelo contrário, ela representava um centro de luz, de aliança e de revelação divina, e Cusha foi o homem que o Todo-Poderoso escolheu para iniciar esse grande processo. Considerando que Cush não apenas figura em listas genealógicas, mas é a verdadeira origem de nações inteiras, caracterizadas por sua estruturação e alta atividade espiritual, chega o momento para um mergulho mais profundo no que as Escrituras Sagradas informam diretamente sobre seu nome. Pois uma coisa é estar ciente da existência de uma pessoa e outra completamente diferente é descobrir que seu nome aparece repetidamente ao longo de toda a Bíblia, invariavelmente em contextos que indicam honra, poder e um destino profético. O nome de Cusha, ou Cush na transliteração hebraica, está presente nos textos não como uma mera referência geográfica. Ele carrega um profundo sentido espiritual e simbólico que exige uma reflexão cuidadosa por parte de todos que buscam restabelecer a conexão com suas raízes bíblicas e espirituais. A primeira coisa que não pode deixar de impressionar o pesquisador atento é a quantidade sem precedentes de menções ao nome de Cush nas Escrituras Sagradas. Trata-se de dezenas de referências, espalhadas pelos mais diversos livros, escritas por diferentes autores em distintos períodos históricos e em contextos absolutamente distintos. E cada uma dessas menções, tomada em conjunto, pinta um quadro significativamente mais profundo e multifacetado do que aquele que nos foi apresentado em interpretações superficiais. Primeiramente, deve-se notar que Cush nunca é retratado como algo secundário ou insignificante. Cada vez que a Bíblia se refere a essa terra ou a esses povos, ela invariavelmente fala de grandeza. Aqui se podem discernir motivos de distância, poder impressionante, notável valor militar, resiliência inquebrantável, adoração sincera e uma conexão indissolúvel com o propósito eterno do Todo-Poderoso. PTBR. Passando a exemplos mais concretos, voltamo-nos para o profeta Isaías, que menciona a terra de Cush em diversas ocasiões. No capítulo 18 de seu livro encontra-se uma das descrições mais poéticas e proféticas do povo de Cush. Lá é dito:
Ai da terra que estende as asas para além dos rios da Etiópia. É notável que no texto hebraico original o nome Cush aparece novamente aqui. No entanto, é crucial atentar para o contexto dessa declaração. Longe de ser uma maldição, como alguns tentam erroneamente interpretar, este capítulo, na verdade, apresenta um cântico enigmático, mas majestoso, que descreve um povo alto, de pele escura e corajoso, chamado a levar uma mensagem a todas as nações. É um povo que envia seus mensageiros pelas vias aquáticas e que, no devido tempo, se tornará um poderoso instrumento nas mãos do Altíssimo. Tal descrição serve como uma profunda referência espiritual à missão da linhagem de Cush. Deus não se esqueceu dessas pessoas, pelo contrário, Ele reservou para elas um papel profético especial. Assim, torna-se evidente que o nome Cush não simboliza apenas uma área geográfica, mas uma verdadeira vocação. É preciso dar atenção especial ao texto do livro do profeta Sofonias 3:10, onde se lê: Desde a região além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Este versículo, sem dúvida, possui um significado profundo, unindo três aspectos-chave: geográfico, espiritual e escatológico. Em sentido geográfico, a terra de Cush é associada a uma vasta região africana, situada além do rio Nilo, que na essência é o coração do continente negro. Do ponto de vista espiritual, esta terra é habitada por verdadeiros adoradores, pessoas que têm uma conexão viva com Deus, que o conhecem e o honram. E no plano escatológico, esta passagem contém uma profecia sobre o retorno, a restauração e a oferenda de presentes que serão trazidos pelos descendentes desse povo nos últimos tempos. A magnitude dessa revelação é tal que não pode ser ignorada. O nome Cush carrega em si um chamado, uma convocação divina, cujo eco ressoa através das gerações. E tudo isso está contido na palavra sagrada. Nos textos sagrados dos Salmos também se encontram menções ao povo de Cush. Por exemplo, no Salmo 68:31 diz-se: Príncipes virão do Egito, a Etiópia, Cush, estenderá prontamente as suas mãos para Deus. Aqui, percebe-se uma importante inter-relação. O Egito e a Etiópia, ou Mizraim e Cush, dois filhos de Cam, são mencionados juntos no contexto da adoração. A Etiópia, estendendo as mãos para Deus, simboliza a entrega total, o reconhecimento de sua autoridade suprema e uma fé ativa. Isso refuta qualquer ideia de que a linhagem de Cam tenha sido esquecida ou amaldiçoada. Por meio do salmista, Deus proclama que da terra de Cush virão mãos erguidas, corações voltados para os céus e príncipes que se curvarão diante do Altíssimo. Essa profecia possui imensa força e significado. Agora passamos a uma interpretação mais literal do nome. Em hebraico, a palavra Cush encerra as ideias de escuridão, queima, negritude. Em muitas traduções antigas, os termos etíope e cushita são usados como sinônimos, designando pessoas de pele escura. No entanto, deve-se sublinhar que, na Bíblia, isso nunca é percebido como um sinal de inferioridade. Pelo contrário, quando os profetas falam da aparência do povo de Cush, isso é feito com profundo respeito e reconhecimento. Aqui ocorre a afirmação de sua identidade étnica, um claro reconhecimento de que Deus criou diferentes povos com diversas características externas, e todos eles são parte integrante de seu plano. Não há quaisquer tentativas de embranquecer, ocultar ou depreciar o povo de Cush. A Bíblia é extremamente clara. Deus os vê, os conhece e os inclui em seu plano. É de suma importância compreender essas verdades para não sucumbir a ideologias enganosas que, por séculos, foram formadas com base em crenças racistas e colonialistas, desprovidas de qualquer fundamento bíblico. Essas ideologias buscaram associar a negritude à maldição, ao pecado e à inferioridade. Contudo, a Bíblia afirma o oposto. Ela apresenta Cush como uma terra fértil, habitada por um povo orgulhoso, corajoso, espiritual, muitas vezes até guerreiro, mas nunca inferior. Pelo contrário, eles são cercados por uma expectativa celestial, um papel especial destinado ao fim da história, um retorno triunfal com as mãos erguidas, um som do sul que se elevará aos céus em louvor. É exatamente isso que estamos fazendo aqui, trazendo à luz o que foi ocultado.
O nome de Cush deve ser novamente proclamado com o respeito e a honra que a própria Bíblia sempre lhe conferiu. Quando se lê as Escrituras com os olhos abertos, começa-se a perceber a existência de um fio condutor comum que atravessa figuras como Cam, Cusha e seus descendentes. Isso deve incitar à reflexão sobre a própria identidade, pois se há alguma conexão com o continente africano, se a história carrega vestígios de negritude, se a pele, os traços faciais, a cultura revelam essa origem, então, talvez, o nome de Cusha também esteja inscrito na história pessoal. E aqui reside um ponto muito importante. A redenção prometida pela Bíblia não é apenas espiritual. Ela também se baseia na identidade. Deus deseja restaurar completamente quem a pessoa é, e parte dessa restauração inclui o reconhecimento de que cada um tem raízes em personagens bíblicos esquecidos, silenciados, ocultos por gerações. Mas agora essas raízes estão sendo regadas. Elas estão ressurgindo. Elas estão florescendo. Agora, quando se começa a compreender toda a profundidade do nome Cush nos textos sagrados e a sentir a força espiritual inerente a essa antiga linhagem, torna-se absolutamente impossível ignorar os abundantes frutos que brotaram dessa raiz ao longo dos séculos. Pois as pessoas de pele escura, descendentes diretos de Cam, Cush e toda essa linha africana, não apenas são encontradas nas páginas da Bíblia. Elas aparecem em momentos criticamente importantes da narrativa divina. Elas não são personagens secundários, nem uma multidão sem rosto, nem aqueles que permanecem nos bastidores. Sua presença é palpável em cenas cruciais, em decisões fatídicas, em profecias, em milagres. Elas se apresentam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dotadas de nomes, rostos, histórias pessoais e papéis que carregam um peso significativo, um profundo significado e uma presença inegável. O silêncio que alguns tentaram impor a essas figuras históricas não provém da própria Bíblia. Ele é consequência de interpretações distorcidas que buscaram embranquecer a história sagrada, privando-a de sua autêntica diversidade. Um dos exemplos mais marcantes dessa presença poderosa é a Rainha de Sabá, uma mulher poderosa de pele escura, imensamente rica e extraordinariamente sábia, governante de um dos reinos mais influentes da África Antiga. A Bíblia apresenta essa figura com admiração incontestável e profundo respeito. Ela não aparece como uma pessoa comum, mas como uma personalidade investida de poder e desfrutando de respeito internacional, como aquela que decide atravessar desertos vastos e fronteiras estatais para se encontrar pessoalmente com o rei Salomão. E qual era o seu objetivo? Ouvir sua sabedoria. Esse fato diz muito. A rainha de Sabá não buscava riquezas, alianças políticas ou estratégias militares. Seu verdadeiro anseio era a compreensão da sabedoria. Essa circunstância revela vividamente sua profunda sede espiritual. E o que é particularmente notável quando ela chega a Jerusalém, não é rejeitada. Salomão a acolhe calorosamente, conversa com ela, mostra-lhe sua casa, seu magnífico templo, seus servos, e ao final a rainha eleva louvores ao Deus de Israel. Sim, uma mulher de pele escura, rainha, estrangeira, louva o Deus de Israel. É possível compreender plenamente o significado desse evento no contexto bíblico. Isso significa que pessoas de origem africana não eram consideradas alheias à verdadeira fé. Elas eram buscadoras, adoradoras e aquelas que recebiam a revelação divina. A presença da Rainha de Sabá é verdadeiramente um momento decisivo, pois destrói estereótipos arraigados, desconstrói preconceitos e demonstra claramente que o povo de Cusha, mesmo fora de Israel, sentia uma profunda sede de Deus e buscava reconhecimento espiritual. Jesus confirma isso séculos depois, quando diz em Mateus 12:42: A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Ele indica que ela possuía maior discernimento do que muitos que viram e ouviram a verdade encarnada com os próprios olhos. Essa afirmação coloca essa mulher de pele escura em um dos mais altos lugares de reconhecimento espiritual, e esse fato não pode ser ignorado. Outro personagem de imenso peso espiritual é o eunuco etíope, cuja história é descrita no livro de Atos, capítulo 8.
Este homem ocupava o cargo de alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, sendo responsável por todos os seus tesouros. Em outras palavras, ele era uma pessoa de confiança excepcional e de uma posição muito elevada. Mas o que é ainda mais importante, ele empreendeu uma viagem a Jerusalém para adorar. Isso por si só é um testemunho convincente de que ele era um adorador sincero do Deus de Israel. E embora não fosse judeu de origem, era um homem que buscava. Ele segurava em suas mãos um pergaminho do profeta Isaías, lendo-o em voz alta, mas não conseguia compreender seu significado. Então, Deus direciona Filipe para que lhe explicasse as Escrituras. E o que acontece a seguir? Vem a revelação. E então, à beira da estrada, diante de todos, uma fé ardente se acende e o eunuco etíope é batizado. Imediatamente depois disso, o Espírito Santo, de forma milagrosa, arrebata Filipe. Este evento não marca apenas uma única conversão, torna-se um marco profético na história da salvação. Pois, a partir desse momento, um africano negro educado, investido de autoridade, retorna à sua pátria, levando consigo a inestimável revelação do Messias. Era como se o próprio Senhor proclamasse: agora as boas novas, o Evangelho, retornam também aos filhos de Cuxe. Isso foi como uma grande reunião, e essa reunião mudou tudo radicalmente. Ela construiu uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamentos, unindo as antigas promessas dadas à terra de Cuxa com seu brilhante cumprimento em Cristo. Não foi por acaso que o primeiro gentio a ser batizado nos Atos dos Apóstolos foi justamente um etíope. O Altíssimo estava restaurando algo há muito esquecido, tecendo novamente os fios rompidos da história. Este fato deve ser amplamente conhecido e solenemente celebrado. No entanto, a narrativa não termina aqui. As Sagradas Escrituras contêm outras menções igualmente significativas de personagens cujas raízes remontam à África. Diante de nós apresenta-se Simão Cireneu, que prestou ajuda inestimável a Jesus no carregamento da cruz. Cirene era uma cidade africana, localizada no território da atual Líbia. Em outras palavras, foi um africano quem ajudou o Messias a carregar sua pesada cruz no Gólgota. Podemos considerar isso apenas um detalhe geográfico? Certamente que não. É, sem dúvida, um sinal, como se Deus dissesse: os filhos de Cam, os descendentes de Cuxe, também são chamados a participar da grande obra da redenção. Simão não era apenas um transeunte casual. Ele se tornou um colaborador no momento mais decisivo de toda a história da humanidade. Este evento possui um significado espiritual profundo demais para ser reduzido a uma simples referência histórica. Outro aspecto surpreendente se manifesta quando o apóstolo Paulo, em suas epístolas, menciona os nomes de cristãos de origem africana que ocupavam posições-chave na liderança da igreja primitiva. Personalidades como Lúcio de Cirene e Manaém são nomeados profetas e mestres em Atos 13 e 1. Isso demonstra convincentemente que os africanos não permaneciam nas sombras, à margem dos eventos. Eles estavam no centro da liderança, entre aqueles que jejuavam, oravam e ouviam diretamente a voz do Espírito Santo. Tais fatos refutam completamente a falsa ideia de que a fé cristã era, em sua origem, exclusivamente branca ou europeia. A igreja primitiva distinguia-se por uma diversidade surpreendente e a presença de crentes negros em suas fileiras não era apenas real, mas também extremamente significativa. Todos esses exemplos, o eunuco etíope, Simão Cireneu, os profetas de origem africana, formam um quadro claro e inequívoco. As pessoas negras na Bíblia não aparecem como uma maldição, nem como um castigo, nem como uma nota de rodapé insignificante. Elas são pontes, testemunhas, líderes, adoradores sinceros de Deus. Elas estão presentes em momentos de grandes revelações, decisões cruciais e mudanças transformadoras. Elas têm nomes, têm propósitos, têm identidade. Elas são parte integrante da história sagrada. O que foi feito com essa verdade é uma tentativa sistemática de apagá-la, uma reinterpretação histórica que visa separar as pessoas negras de sua autêntica herança espiritual. No entanto, quando as Escrituras são lidas com os olhos abertos, uma mente livre e um espírito sensível, torna-se evidente que a presença africana na Bíblia é inegável,
constante e honrosa. É por isso que esta mensagem deve ser amplamente divulgada, para que o maior número possível de pessoas saiba que são parte do plano divino desde o início dos tempos, para que a autoconsciência espiritual de todo um povo seja restaurada, para que cada pessoa negra que ouvir esta palavra perceba: sua existência não é acidental, ela é descendente de uma grande herança, e essa herança está claramente escrita nas páginas da Bíblia. Nos textos sagrados da Bíblia estão registradas narrativas antigas. Se essas linhas profundas ressoam no coração humano, se as imagens desses personagens despertam as cordas internas da alma, torna-se absolutamente impossível contemplar toda a profundidade espiritual e histórica da linhagem de Cush, sem se deparar com uma verdade dura e muitas vezes bastante dolorosa. A história desse povo não foi apenas perdida, ela foi sistematicamente apagada, intencionalmente distorcida e impiedosamente manipulada. Isso não aconteceu por acaso, não por simples distração ou esquecimento, mas como resultado de um movimento deliberado, sistemático e profundamente planejado, destinado a silenciar tudo o que Cush representava: sua origem, sua identidade única, seu papel central na narrativa bíblica e, o que é especialmente importante, seu propósito divino. O que a Bíblia te O que a Bíblia revela de forma tão clara e inequívoca sobre Cush, seus numerosos descendentes, suas vastas terras, sua significativa influência no mundo antigo e sua profunda conexão espiritual com o Altíssimo, ao longo do tempo, foi gradualmente obscurecido por lentes teológicas específicas. Essas lentes não estavam interessadas em buscar e afirmar a verdade, mas em preservar e fortalecer certas estruturas de poder. E é neste ponto que chegamos a um dos aspectos-chave de nossa investigação: a influência destrutiva e onipresente do colonialismo teológico. Ao longo de muitos séculos, a interpretação e a leitura das Sagradas Escrituras foram completamente centralizadas em centros europeus de poder político e religioso. A Bíblia, que foi originalmente escrita por um povo do Oriente Médio e possuía um contexto africano fortemente marcado, foi reinterpretada por teólogos brancos. Esses eruditos estavam profundamente imersos em sistemas de pensamento coloniais e viam as pessoas negras como seres inferiores, como pagãos, como objetos passivos de estudo e exploração, e não como sujeitos plenos da história e da fé, dotados de sua própria dignidade e espiritualidade. E alguém pode parecer que tal afirmação é um exagero, basta parar por um momento e refletir profundamente. Quantas vezes na vida uma pessoa ouviu uma pregação dedicada à linhagem de Cush? Quantas pregações já destacaram os grandes feitos da rainha de Sabá, a sabedoria do eunuco etíope, a importância de Simão Cirneu, o papel de Lúcio de Cirene ou o poder de Tiraca, rei da Etiópia? Quantas vezes a Etiópia foi mencionada em sermões da Igreja como uma terra profética, e não apenas como um símbolo de alguma maldição? E agora, deve-se ponderar: quantas vezes, ao contrário, foi contada a história da chamada maldição de Cam para justificar os horrores da escravidão, o racismo destrutivo e a opressão sistemática? Esse silêncio abrangente, essa ausência notável de certos temas e personagens, não é inocente ou acidental. Ele foi intencionalmente construído. Ele foi o resultado de uma teologia deliberada que escolhia cuidadosamente quem deveria aparecer nas páginas da história e ser glorificado, e quem, ao contrário, deveria ser empurrado para as margens mais distantes da narrativa. E Cush, apesar de toda a sua inegável importância bíblica, foi consistentemente relegado a segundo plano. Ele era mencionado apenas como um simples nome genealógico, como uma figura de transição em uma lista de ancestrais, raramente como um patriarca, raramente como uma referência histórica ou espiritual significativa, e quase nunca como alguém cuja profunda herança espiritual se estende por séculos para tocar a vida de milhões de pessoas negras no mundo moderno. O colonialismo teológico funcionou como uma lente seletiva que permitia a passagem apenas de certos raios de luz. Ele pegava as Sagradas Escrituras e implacavelmente filtrava delas tudo o que não servia diretamente aos interesses de dominação e controle. Ele desvalorizava sistematicamente o continente africano e seus povos.
Ele reescreveu a narrativa dos descendentes de Cam de tal forma que parecia que eles haviam sido amaldiçoados e condenados. Embora, na verdade, como já foi repetidamente demonstrado, a Bíblia nunca amaldiçoou Cam, nem Cusha, nem seus filhos. A maldição de Noé, registrada em Gênesis 9, recaiu exclusivamente sobre Canaã e não sobre toda a vasta linhagem de Cam. Mas essa diferença fundamental foi convenientemente ignorada para justificar um sistema de opressão cruel e desumano que se apoiava na falsa ideia de uma suposta inferioridade espiritual das pessoas negras. E essa profunda distorção foi muito além de meras palavras e tratados teológicos. Ela afetou as representações visuais, mapas geográficos, livros escolares e obras de arte. As representações visuais de personagens bíblicos foram submetidas a um processo de embranquecimento. Jesus começou a ser retratado como um europeu de olhos claros, pele branca e cabelos lisos, embora tenha nascido em uma região semítica, cercada por fortes influências africanas. Os profetas eram pintados como reis nórdicos ou aristocratas europeus, enquanto os povos africanos eram reduzidos a papéis de servos, escravos ou meros figurantes no pano de fundo dos eventos bíblicos. Paradoxalmente, a mesma Bíblia que reverentemente narra sobre a Etiópia menciona príncipes que deveriam sair do Egito e proclama a vinda de seus adoradores da terra de Cush, foi usada por séculos para legitimar a escravidão, a colonização e o racismo. Esse fenómeno recebeu o nome de colonialismo teológico, um sistema insidioso que não apenas subjugava terras e povos, mas também distorcia astutamente as interpretações sagradas, substituindo a verdade pela mentira. Provavelmente, o aspecto mais trágico dessa injustiça histórica foi o arraigamento profundo de tais distorções, que atingiu tal grau que até mesmo os descendentes diretos de Cooks começaram a duvidar de seu verdadeiro lugar na história mundial e na herança espiritual. Muitas gerações cresceram na crença de que as Sagradas Escrituras não lhes diziam respeito, que a fé era essencialmente uma prerrogativa europeia e que os povos negros haviam sido esquecidos pelo Altíssimo. No entanto, a verdade é notavelmente diferente. Seus nomes brilhavam nas páginas sagradas desde Gênesis 10, suas terras encontravam lugar nas profecias, seus antepassados adoravam sinceramente ao Senhor, seus monarcas buscavam a sabedoria divina e foram seus mensageiros que trouxeram as boas novas de volta ao continente africano. Tal estado de coisas não foi de forma alguma acidental. Foi o resultado de ações deliberadas. Contudo, agora chegou o tempo de um grande despertar, que abrange não apenas as esferas política, social ou cultural, mas é, em sua essência, profundamente espiritual e profético. Não é apenas um chamado terreno, mas um apelo que emana diretamente do trono de Deus, proclamando: Filhos do céu, levantem-se. A verdade, há muito tempo oculta, está sendo restaurada e precisa ser proclamada incansavelmente. É preciso desmascarar as mentiras que nos foram impostas e confrontar as estruturas que procuraram apagar povos inteiros da história. Deve-se devolver às Escrituras sua cor autêntica, sua verdadeira textura, seu contexto original. E o que é ainda mais crucial, as pessoas devem se reconhecer novamente na palavra, ver seu reflexo nas entrelinhas, encontrar-se nos nomes e nas promessas. Quando se começa a perceber a Bíblia sem o filtro distorcido do colonialismo teológico, ocorre uma transformação radical da cosmovisão. Então torna-se evidente que a fé dessas pessoas não é importada, mas profundamente enraizada em sua herança ancestral. Compreende-se que elas não estão se apropriando de uma religião alheia, mas ao contrário, estão retornando às suas origens, pois a palavra de Deus sempre falou delas, sempre as incluiu em seu tecido e sempre glorificou sua herança. E agora, pela graça inefável do Espírito Santo, essas camadas seculares de distorção começam a cair, abrindo caminho para uma nova geração. Ela se levanta com olhos iluminados, com uma identidade restaurada, investida de autoridade bíblica e com a consciência de que seu propósito supera a mera tolerância à opressão. Elas são chamadas a reinar. Essa nova mentalidade exige um cultivo meticuloso, uma nutrição incessante e um ensino sistemático,
Pois, enquanto essa verdade crucial permanecer enterrada, um povo inteiro estará condenado a viver abaixo de sua verdadeira dignidade espiritual. No entanto, quando ela se revela em toda a sua plenitude, quando é proclamada solenemente e amplamente difundida, então um ciclo inteiramente novo começa. Um ciclo de reunião, de restauração profunda e de redenção final. E tudo isso tem seu início com o reconhecimento fundamental. O nome de Cush foi apagado não pela vontade de Deus, mas pelos atos humanos. E agora ele retorna à luz, para brilhar. Ao longo de toda a exposição precedente, surge inevitavelmente uma pergunta profunda que ressoará nos corações daqueles cujos olhos espirituais estão abertos: por quê? Afinal, Cush é chamado de pai de todos os povos negros. Esta pergunta vai muito além de uma mera curiosidade genealógica. Ela carrega um peso colossal de identidade, linhagem, propósito de vida, o que é especialmente importante de reunificação espiritual para milhões de pessoas em todo o globo terrestre. Para compreender a resposta a essa pergunta, é preciso voltar às origens, à genealogia que é cuidadosamente traçada no texto bíblico. É em suas linhas que se escondem as chaves para entender não apenas a pessoa de Cush, mas também o nosso próprio lugar na história. O livro de Gênesis, capítulo 10, serve como ponto de partida para a nossa investigação. Aqui, aprendemos que de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé, vieram todas as nações que habitam a terra. E Cam, como narra a Escritura, tornou-se pai de 4 filhos: Cush, Mizraim, Fut e Canaã. É importante notar que Cush é nomeado primeiro nesta lista. Este não é um detalhe acidental. Na tradição bíblica, os primogênitos tradicionalmente carregavam o fardo da liderança e da sucessão. A menção de Cush no início da lista não é apenas uma sequência cronológica na genealogia, é um claro reconhecimento de sua posição. Ele foi o primogênito de Cam, o neto mais velho de Noé por esta linhagem, e, consequentemente, estava destinado a carregar a herança direta da multiplicação prometida pelo Altíssimo após o grande dilúvio. No entanto, além dos aspectos cronológicos e familiares, existe uma conexão geográfica e espiritual indissociável que é impossível ignorar. Os povos descendentes de Cush se espalharam por uma vasta região que hoje abrange o norte da África, o chifre da África e partes significativas do Oriente Médio. A própria Bíblia não apenas confirma essa dispersão, mas também nomeia essas terras em sua homenagem. A Etiópia, referida como a terra de Cush no texto original, é mencionada repetidamente em várias passagens como uma referência direta aos descendentes de Cush. Uma situação semelhante é observada nas regiões ao sul do Egito, na antiga Núbia, e até mesmo com territórios associados ao Sudão moderno e algumas partes da Arábia. Em outras palavras, quando a Bíblia fala dos Cushitas, ela implica pessoas de pele escura que habitaram essas terras desde o início da história pós-diluviana. Essa conexão é tão óbvia que até mesmo as descrições físicas e étnicas encontradas nas Escrituras confirmam convincentemente essa compreensão. No livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23, o profeta faz uma pergunta retórica: pode o etíope mudar a sua pele? No hebraico original, a palavra usada aqui é Cush. O profeta não está apenas descrevendo uma característica visual externa. Ele reconhece uma identidade, um povo inteiro com características únicas, marcadas pela cor da pele, bem como uma rica história, cultura e profundas raízes espirituais. E o que é especialmente importante, essa identidade não é apresentada em lugar algum como algo inferior. Pelo contrário, é um reconhecimento da diversidade criada por Deus. Uma diversidade que carrega um propósito e uma beleza única. Quando se volta o olhar para os povos indígenas da Etiópia, Núbia, Sudão e até mesmo outras áreas da África Central e Subsaariana, encontram-se elementos comuns que apontam para essa antiga origem. Tradições orais, diversidade de línguas, práticas espirituais, rituais de passagem, estruturas familiares, tudo isso forma um tecido rico e complexo, remontando a uma única fonte. E essa fonte, segundo a Bíblia, tem um nome: Cusha. Ele é o tronco poderoso do qual se ramificaram numerosas ramificações étnicas, culturais e espirituais que continuam a viver e prosperar até hoje.
O mais curioso é que, mesmo fora do contexto bíblico, muitos registros históricos reconhecem o papel central de Cush na formação das antigas civilizações africanas. Direta ou indiretamente, essas narrativas se entrelaçam com o que a Bíblia já afirmava. Cush não era apenas um nome em uma lista, mas um verdadeiro ponto de partida. A menção constante de seus descendentes em vários livros da Bíblia, desde Gênesis até os profetas maiores e menores, demonstra claramente que Deus não esqueceu quem ele era. E se Deus não esqueceu, por que a história tentou tão persistentemente nos fazer esquecer? A resposta reside no que já discutimos. Trata-se de uma distorção deliberada da teologia, um esforço para apagar a contribuição africana para a fé judaico-cristã e uma necessidade premente que muitos sistemas opressores sentiram de separar as pessoas negras de qualquer tipo de protagonismo espiritual. No entanto, quando alguém afirma que Cush é o ancestral de todos os povos negros, essa pessoa não está apenas expressando uma convicção política ou ideológica. Ela está apenas confirmando o que há muito tempo foi proclamado nas páginas da Bíblia. Ela está reivindicando uma herança que lhe pertence por direito. Essa afirmação harmoniza-se com uma verdade fundamental. Sua identidade está intrinsecamente ligada às origens da civilização humana, à expansão e dispersão dos povos por toda a Terra e a uma parte da história sagrada traçada pelo próprio Deus. E essa compreensão profunda transforma radicalmente toda a percepção da existência. Ela muda a forma como a pessoa se vê, influencia como ela se dirige ao Altíssimo em oração. Reestrutura a abordagem à leitura da Bíblia, pois de repente ela começa a se ver em suas páginas sagradas. Ela passa a reconhecer que é um elemento inseparável dessa grandiosa narrativa divina. A pessoa se liberta da ilusão de que sua cor de pele ou origem cultural a coloca em uma posição de desvantagem aos olhos do Criador. Pelo contrário, revela-se a ela a profunda consciência de que é descendente de um patriarca antigo, um pioneiro, um homem que deu origem a reinos poderosos, a inúmeros povos e a profecias de grande significado. Cush, sem dúvida, foi o pai de todos os povos negros. E isso não apenas porque este fato está documentado em registros genealógicos, mas também porque seus frutos continuam a viver e a frutificar no mundo contemporâneo. Eles se manifestam por toda parte. Estão presentes em cada homem e mulher negros que hoje buscam suas verdadeiras origens, que sentem no fundo da alma a presença de algo mais antigo, profundo e verdadeiro, aguardando o seu renascimento. Eles são encontrados em cada cristão negro que começa a perceber que as Sagradas Escrituras se dirigem a eles, narram sobre eles e são destinadas justamente a eles. Estão em cada pessoa que compreende. Sua pertença aos povos negros não é um detalhe acidental, mas uma parte inseparável do grandioso plano divino. Se alguém atenta a estas palavras e sente o despertar do próprio Espírito, que saiba, isso não é um acaso, não é uma mera coincidência. É um chamado poderoso e inegável que ressoa. Um chamado para que a pessoa retorne às suas verdadeiras origens. Não apenas às origens geográficas, mas também às raízes espirituais mais profundas. É um convite que a impulsiona a descobrir na figura de Deus não apenas um nome histórico de um passado distante, mas um símbolo vivo de sua própria existência, a fonte de sua origem e o destino supremo para o qual o Altíssimo a conduz. Pois quando essa compreensão se enraizar em sua consciência, nada mais será capaz de detê-la nesse caminho. Ela avançará, cheia de uma profunda consciência de sua verdadeira identidade. Elevações de oração serão feitas com verdadeira autoridade e ousadia. Ela compreenderá a Bíblia, sentindo uma profunda conexão com sua narrativa eterna.